Explore a sabedoria transformadora de Krishnamurti nessa palestra. Desafie seu pensamento convencional e embarque numa jornada de reflexão profunda. Vamos mergulhar nas palavras inspiradoras de Krishnamurti. Interrogante. Esse estado a que você refere não é o mesmo processo de identificação com uma árvore? Krishnamurti. Não, senhor. Eu já expliquei a identificação. Ao ver uma árvore, não a tomo por uma mulher ou uma igreja. É uma árvore. Isso não é identificação. Veja, senhor, descobrimos uma coisa, aprendemos uma coisa. Só há consciência quando há vir a ser, ou no tentar vir a ser. Vir a ser implica conflito. Eu serei. Quer dizer, só existe conflito enquanto a mente está presa ao verbo ser. Toda a nossa cultura se baseia nessa palavra ser. Serei um homem bem-sucedido, sou um fracassado, preciso realizar alguma coisa importante. Esse meu livro vai transformar o mundo. Você está me seguindo? Enquanto há esse movimento de vir a ser, há conflito. E esse conflito torna a mente consciente. Ou disse, preciso ser bom em vez de serei bom. Ser bom, isso é também uma forma de resistência. Ser bom. Ser e vir a ser são a mesma coisa. Interrogante. Pode-se estar consciente de um conflito? Krishnamurti. Pode-se, de certo. De outro modo, não seria possível estar consciente. Interrogante. Uma pessoa não pode estar tão envolvida em um conflito que não o percebe? Krishnamurti. De certo. Isso é uma forma de neurose. Senhor, já visitou alguma vez um hospital de alienados? Qualquer um de vocês? Eu estive num deles. Não como doente, porém em companhia de um analista, e todos os doentes. Do andar mais alto, onde são confinados os mais violentos ao andar mais baixo, onde se acham os mais ou menos mansos, todos se achavam em conflito, elevado ao grau de exageração bem entendido. A diferença é só que eles estão lá dentro e nós aqui fora. Interrogante. Estou tentando distinguir entre consciência e percebimento. Krishnamurti. É a mesma coisa. Percebimento implica que se está consciente da divisão. Quando se está consciente, sem haver divisão e escolha, isso significa que a mente não está presa no movimento de vir a ser ou de ser. Você entende? O movimento da consciência é todo ele no sentido de vir a ser ou de ser. Vir a ser famoso, vir a ser um trabalhador social, útil ao mundo. Após observar a fragmentação, após observar o movimento total da consciência, descobre-se que todo esse movimento se baseia nisso. Vir a ser ou ser. Se aprendeu isso, Senhor, e não simplesmente concordou comigo, pode fazer agora uma pergunta inteiramente diferente. O que existe além do movimento de vir a ser e de ser? Você não está fazendo essa pergunta, mas eu a faço. Você a compreende, Senhor? Olhando esse problema da consciência, tanto do ponto de vista analítico como do filosófico, percebi que a divisão foi criada pelo vir a ser ou ser. Quero ser hinduísta, porque isso não só me promete vantagens materiais, mas também progresso espiritual. Se rejeito o hinduísmo, quero ser outra coisa. Ser eu mesmo, identificar-me comigo mesmo. Aí temos um idêntico processo, mais uma vez. Assim observo, vejo que o movimento total da consciência é esse movimento de ser
ou vir a ser alguma coisa. Ou não ser ou não vir a ser. Ora, como vejo esse movimento? Eu o vejo como coisa exterior a mim? Ou o vejo sem o centro que, como eu, observo o vir a ser e o não vir a ser? Você compreende essa pergunta? Não, me parece que não. Percebo que a consciência total é esse movimento. Dizendo percebo, significa isso, que o percebo como uma coisa existente, fora de mim. Qual um quadro pendente da parede ou exposto à minha frente? Ou vejo esse movimento como parte de mim, como minha própria essência? Vejo esse movimento de um centro? Ou o vejo sem esse centro? Se o vejo de um centro, esse centro é o ego, o eu, que constitui a essência mesma da fragmentação. Portanto, quando há observação por parte do centro, só estou observando o movimento como um fragmento, como uma coisa exterior a mim, a qual preciso compreender, agarrar com ela, lutar, etc. Mas se nenhum centro há, isto é, nenhum eu, porém apenas um observar de todo esse movimento, esse observar conduzirá à próxima pergunta. Assim, qual das duas coisas você está fazendo? Veja, por favor, que não estamos fazendo terapia em grupo, que isso não é um entretenimento de fim de semana, que não estamos aprendendo de alguém alguma coisa, como tornar-se sensível ou como aprender a viver criadoramente. Deixe de lado tudo isso. Estamos empenhados num trabalho difícil, numa investigação profunda. Ora, como está observando? Se não se compreende essa questão, a vida se torna uma tortura, um campo de batalha. Nesse campo de batalha, deseja aperfeiçoar a artilharia ou promover a fraternidade, se mantendo, entretanto, em seu isolamento. Há quanto tempo estamos fazendo esse jogo? Assim, se é verdadeiramente e profundamente sério, deve responder a essa pergunta. Está observando o movimento total da consciência como uma entidade exterior, sem nenhuma relação com a coisa que está observando? Ou está observando sem nenhum centro? E quando se observa dessa maneira, o que acontece? Podemos fazer uma pequena digressão? Todos vocês sonham muito, não é? Já perguntou por que sonha? Não como interpretar os sonhos, que é uma pergunta impertinente, a que mais adiante responderemos. Mas já alguma vez você fez a pergunta pertinente, ou seja, por que razão sonhamos? Interrogante. Porque nos achamos em conflito? Krishnamurti. Não, Senhor. Não responda precipitadamente. Olhe a pergunta. Por que sonha? A primeira pergunta é possível um sono sem sonhos? Não diga sim, Senhor. Todos vocês sonham. O que são esses sonhos e por que sonham? Os sonhos, como já dissemos, são um movimento de continuação da atividade diurna, simbolizando, disposto em diferentes categorias, porém, um mesmo movimento. Não é exato isso? Não concordem nem discordem, averiguem isso. É tão óbvio. Se os sonhos são um movimento de continuação da atividade diurna, o que acontece ao cérebro quando há essa atividade incessante, esse barulho constante? Interrogante. Não pode descansar. Krishnamurti. E o que lhe acontece?
Interrogante. Ele se esgota, se gasta. Krishnamurti. Ele se gasta, nunca tem descanso, nunca vê nada novo, não rejuvenesce. Tudo isso está implicado quando há um contínuo movimento, uma contínua atividade diurna a qual prossegue no cérebro durante o sono. No estado de sono pode-se prever algum acontecimento futuro porque há então um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de percepção e etc. Mas trata-se do mesmo movimento. E pode esse movimento, que se verifica durante o dia, terminar com o dia e não ser transportado para o sono? Isto é, ao ir para a cama, estar inteiramente terminado? Não responda já a esta pergunta. Nós vamos examiná-la. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.